Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal O Trabalhador. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2022. Claro que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o ano base 2021, que está em andamento, mas nós vamos focar aqui em falar do ano base 2022. Você que trabalhou em 2022, então vai ficar aí bem informado de quais são os procedimentos que estão sendo tomados em relação ao pagamento do abono salarial do PIS ano base 2022. Mas eu peço para você ficar comigo até o final do vídeo para que nós possamos aí discutir esse assunto amplamente, beleza? Então, antes de dar sequência aqui nos trabalhos, eu quero pedir aqui encarecidamente, rapidamente, para você inscrever-se no nosso canal. Você ainda não é inscrito? Então vai lá, logo embaixo aqui do vídeo tem um botão vermelho ali, você inscreve-se no nosso canal, você vai estar recebendo todos os nossos vídeos, beleza? Então eu conto com a sua ajuda e bora fazer o vídeo! Muito bem, então todos vocês já sabem e eu vou reforçar aqui. O PIS se chama Programa de Integração Social. É um programa que foi criado aí pelo governo federal lá na década de 70, mais precisamente em 1971, para ajudar os trabalhadores aí que ganhavam menos de 2 salários mínimos. Só que lá na época foi criado, era uma forma de fundo, e esse fundo ajudava o trabalhador quando ele se aposentava para ter ali um capital formado durante todos os anos que ele trabalhou. Aí veio a lei em 1988, a Constituição Federal, e de que forma deu uma modificada no PIS. E logo em seguida, lá em 1971 também, foi criado o PASEP, que é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Esse benefício também tinha a mesma finalidade na época, só que separava trabalhador da iniciativa privada e trabalhador do setor público, eram separados, e então quem ganhava, trabalhava no setor privado, recebia o PIS, recebia como benefício o pagamento do PIS, e quem trabalhava no setor público, já naquela época, recebia o PASEP. Ambos esses benefícios foram criados lá na década de 70, ainda no regime militar, para ajudar os trabalhadores que tinham pouca renda. Então, era para melhorar a renda desses trabalhadores. E de forma que não melhoraria de forma imediata, mas ao longo de sua carreira ia sendo feito os depósitos lá, e quando o trabalhador se aposentasse naquela época, ele recebia no ato da aposentadoria todo aquele montante onde ele poderia de repente comprar uma casa, um pequeno terreno, alguma coisa nesse sentido. Esse era o objetivo, tanto para o trabalhador do setor privado quanto para o trabalhador do setor público. A Constituição de 1988 mudou essa sistemática de distribuição de renda e determinou no artigo 239 da Constituição, está lá em detalhes, ela mudou e extinguiu o fundo. Ela, de forma assim, digamos assim, meio que categórico, mudou a modalidade de pagamento. Não é que ela extinguiu o PIS e o PASEP, ela mudou a forma de distribuição dessa renda. E a partir de então, passou a valer a forma de abono salarial, que em 1990 passou a ser distribuído na forma do pagamento de um salário mínimo anualmente. Então, todo ano, o trabalhador que trabalhasse no ano anterior até 30 dias com carteira assinada, no ano seguinte recebia o abono do PIS ou do PASEP. Se trabalhasse no setor privado, eu recebia o PIS, um abono salarial referente ao PIS. Era um salário mínimo na época para quem trabalhasse até 30 dias no ano anterior, tanto para o PIS quanto para o PASEP. Mas o trabalhador não poderia ter ganhado mais de 2 salários mínimos de média na época. E assim passou a valer então o abono salarial, que é o que nós vamos discutir hoje bem a fundo. Então, criado esses programas lá em 1990,
Então passou a valer definitivamente que todo ano o trabalhador que ganhasse até 2 salários mínimos e que tivesse uma inscrição há mais de 5 anos inscrito no PIS, tinha o direito de receber um abono salarial de um salário mínimo. E os trabalhadores, ao longo desses anos, acostumaram com isso. Todo ano receber um salário mínimo, que seria uma espécie de 13º salário, só que de um salário mínimo, certo? Muito bem. Então, em 2015, através da Lei 13.134/2015, a Dilma, do PT, presidenta Dilma na época, alterou esse abono salarial e modificou para ele deixar de ser integralmente um salário mínimo, e ele passou a ser proporcional. Então, se o trabalhador trabalhasse 30 dias no ano anterior, ia receber 1/12. O que quer dizer isso? Divide o salário por 12 e multiplica pelo número de meses que trabalhou com carteira assinada. Se fosse um mês, recebia um mês. Se fosse 5 meses, recebia proporcional a 5 meses, e assim sucessivamente. Se trabalhava o ano inteiro, os 12 meses fechados, então sim recebia um salário mínimo. Isso passou de 2015 para cá. Então, baseado em todas essas informações, o que acontece? Chegou em 2020, nós passamos a enfrentar a pandemia. E o que aconteceu? O governo não tinha recursos suficientes para sustentar essa pandemia com todas as suas despesas, e teve que pagar aí até para auxiliar as pessoas que não podiam trabalhar, que não estavam vinculadas a um emprego fixo e até precisavam de ajuda, aí os MEIs, todos os trabalhadores da classe trabalhadora. Então eles precisavam ganhar uma ajuda do governo, e essa ajuda veio na forma do auxílio emergencial. E o governo usou os recursos do PIS e do PASEP para pagar o auxílio emergencial. Então, o abono salarial de 2020, que seria pago em 2021, passou para 2022. E o de 2022 passou para 2023. E assim sucessivamente. Então, o salário de 2020, ano base 2020, os trabalhadores só receberam em 2022. Por isso que o salário do ano base 2021 está sendo pago só agora em 2023. E o ano base de 2022, que é o que nós iríamos focar. O ano base de 2022 é uma grande discussão ainda. Por quê? Porque existem todos aí os canais do YouTube, toda a classe que defende os trabalhadores, inclusive nós vamos para o Congresso Nacional se for preciso. Estão aí na luta para que o presidente Lula pague o salário, o abono salarial ano base 2022, ainda em 2023. Só que tem um agravante aí. Antes de falar em pagar e publicar o calendário, todas essas coisas, precisa-se de orçamento. E o que é orçamento? Orçamento, meus caros trabalhadores, eu volto a falar aqui e incentivar. Orçamento não é o dinheiro em si. O dinheiro em si tem no fundo, tem nas contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem lá milhões, que se somar o que tem de saldo na conta, que chega aí na casa dos 200 milhões, mais o que está no BNDES, chega aí na casa dos 600 bilhões de reais que o Fundo de Amparo do Trabalhador tem e pode usar para pagar esses benefícios. Muito bem. Agora eu pergunto, você pode me perguntar, Denis, mas o abono salarial, o dinheiro do FAT é só usado para pagar o abono salarial? Não. Então a resposta é não. Os recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, é utilizado também para pagar os seguros-desemprego. Todas aquelas pessoas que perdem o emprego e ficam recebendo aquelas parcelas do seguro-desemprego, utilizado os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas o abono salarial, que é do PIS e é do PASEP também, ele é utilizado, vem do FAT também, mas é usado para pagar o abono salarial, tanto dos trabalhadores do PIS, da iniciativa privada, que recebem através da Caixa Econômica,
quanto os do PASEP, que são do setor público e que recebem através do Banco do Brasil. Todos esses recursos vêm do FAT. Só que o FAT tem nas suas contas, tanto aí na conta corrente quanto investido lá no BNDES, em torno aí de 600 bilhões de reais. Então é dinheiro, vamos dizer assim, que não acaba mais. É dinheiro que dá para pagar 10 anos aí o abono salarial tranquilamente. 10 anos dá para pagar. Então tem dinheiro. O problema é que o governo não tem no orçamento. E se o governo não tem no orçamento, ele não pode pagar. É como se dissesse assim, ó, você tem o dinheiro para fazer isso, mas você não pode fazer isso. É como se você desse o dinheiro para sua esposa ir no supermercado com 100 reais e autorizasse ela a gastar só 50, entenderam? Então é assim, ó, esposa, vai lá, compre o que precisa, mas gaste só 50 reais. Os outros 50 você traz de volta. É isso. Então o governo tem no orçamento, quase aí, tem em caixa dinheiro, mas não está autorizado a gastar. E como que ele fica autorizado a gastar? Através do orçamento, da aprovação do orçamento. E no ano passado foi aprovado e homologado pelo CODEFAT apenas 25 bilhões para pagar o abono salarial. E o abono salarial, o valor de 25 bilhões de reais, só paga o ano base 2021 e o ano base 2022. Vai ficar sem pagar? Não. Nós vamos lutar para que o ano base 2022 também seja pago agora em 2023, mas aí precisa se mandar uma emenda aí no orçamento, uma autorização pedindo para o Congresso Nacional autorizar e fazer uma emenda no orçamento, uma suplementação no orçamento para colocar lá mais 25 bilhões para pagar o abono salarial de 2022. Sem isso acontecer, o presidente Lula, mesmo que queira, não pode pagar. Vejam bem, eu estou dizendo que mesmo que o presidente Lula autorize a pagar, se não estiver no orçamento, ele não pode pagar. Por que ele não pode pagar? Porque ele pode responder por um crime de improbidade administrativa, que é um crime grave e ele pode até ser cassado. Isso eu disse o ano passado, nos vídeos que eu publiquei o ano passado aqui, referente ao ano base 2021. E muitas pessoas, muitos trabalhadores até me criticaram e acharam que eu estava defendendo o Bolsonaro. Não, não é o Bolsonaro. Não tem, independentemente de qual presidente esteja, ele tem que estar autorizado a fazer o desembolso do dinheiro. Entenderam? Então, por mais que tenha o dinheiro no caixa, ele não pode usar se ele não estiver autorizado ou aprovado no orçamento daquele ano. Então, o orçamento de 2023 só tem 25 bilhões para... na verdade, é 24,4 bilhões para pagar o abono salarial. A gente arredonda para 25 bilhões para ficar mais fácil, mas é 24,4 bilhões para pagar o abono salarial. Então, não vai ser suficiente para pagar 2021 e 2022. Então, vai pagar 2021, vai ficar devendo 2022. E para pagar 2022, vai ter que pedir autorização no Congresso Nacional. Por isso, eu insisto e falo aqui, não é o presidente. O presidente ele tem vontade, por mais que ele tenha vontade e queira pagar, se não for autorizado, ele não pode pagar. Beleza? Só para vocês entenderem. Então, eu não defendia o ano passado o Bolsonaro e nem agora estou defendendo o Lula. Eu estou defendendo o que diz a lei, certo? É o que está previsto na legislação atualmente. É dessa forma que funciona. E o trabalhador tem que entender que é dessa forma que funciona. Então, qual que é a luta agora? Correr atrás dos deputados e pedir para que seja feita uma emenda no orçamento, suplementando esse orçamento em mais 25 bilhões, agora em 2023, para pagar o abono salarial de 2022. É isso que precisa ser feito, beleza? Entenderam? Então, se você entendeu, eu peço para você descer logo abaixo do vídeo aqui, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo, deixar o seu like,
Comente aqui aquilo que você não entendeu, que a gente vai responder. É um prazer enorme poder responder todos os trabalhadores, porque nós estamos aqui com um único objetivo: defender os direitos do trabalhador e informar o trabalhador, principalmente, de tudo que acontece e o que é real. Beleza, trabalhador? É isso, eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês, para seus familiares, que Deus abençoe seu trabalho, esse ano seja maravilhoso para todo mundo e que a gente vai continuar aqui sim, na luta para você receber seu abono salarial referente a 2022, beleza? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!